Fala, galera do meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês um setup do ICT que me deu uma clareza. Foi o primeiro setup que eu enxerguei a consistência dentro do day trade. Então, vou trazer para vocês direto no gráfico, lembrando que só serve para câmbio, só para Forex esse setup, tá? É, eu estudei um tempo de ICT, não utilizo apenas o ICT, porque eu também opero commodities, operações, opero índice, e o método muda um pouco para os outros, né? Que a gente abrange um pouquinho mais ali sobre análise macroeconômica, né? Sobre outros pontos do gráfico. Mas, se vocês pegarem esse setup que eu vou passar agora para vocês, e fazerem backtest junto com gerenciamento apenas para pares de moeda, eu tenho certeza que vocês terão resultado. Vou passar aqui para vocês pelo euro, aconteceu até semana passada, então ficou bem mais fácil aqui entre os pares, vou passar em todos para vocês verem, tá? Sobre o Weekly Profiling. Então, foi um setup que me deu bastante alegria aí no mundo do ICT, tá? E espero que auxilie vocês também. E comentem aí depois se vocês fizeram ou não esse backtest. Vamos lá para o euro. Como que eu faço esse setup, gente? Eu utilizo o H1, tá? Para as entradas. Geralmente eu vou marcar high low do diário, aqui, ó, e da semana, tá? High low do diário da semana. Eu já tinha marcado da semana aqui, tá? Aqui, ó, essa linha branca. Deixa eu tirar essa daqui, para ficar mais visível para vocês. Aqui, essa daqui é da semana. High-low da semana, high-low do diário. Pronto, a gente já tem aqui um GPS de liquidez, né? O que que eu vou querer ver agora, gente? A abertura do domingo. Se vocês verem, eu tinha feito até a marcação aqui, ó. Que ele fez praticamente 2 semanas já, seguida, né? 3, ó. Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. É, calma aí um minutinho. Vamos lá. Eu vou pegar aqui domingo passado. Domingo passado. Só para vocês entenderem. E depois eu mostro o indicadorzinho que tem que dar uma facilitada para vocês verem aí os dias. Fica bem legal, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, chama Weekly Profile. Isso. Geralmente, todos os Weekly Profile vai ter desenho de padrões, tá? Mas eu estudando, né, há um tempo, o que acontece? É, a gente une a Weekly Profile com o Power of Three, né? E depois eu vou passar outra aula sobre isso. Power of Three. Power of Three seria o quê? Iniciou a semana, rapidinho desenhando aqui, iniciou a semana, ele fez uma manipulação de mercado para baixo e entregou para cima no resto da semana, tá? Geralmente deixando aí algum paviozinho, né? Isso daqui é um Power of Three. Então, como a gente vai ver isso pela Weekly Profiling da semana aqui? Nós vamos esperar a abertura, eu pôr no H1, vai ficar melhor. E nós vamos marcar essa abertura de mercado, que seria todo domingo. Sexta,
Vamos achar aqui domingo. Todo domingo às 18, certo? Então eu marco aqui, faço uma linhazinha aqui no meio também. Uhum. Aqui, isso. Para eu entender o que aconteceu, né? Então vamos lá, a gente teve uma abertura na segunda-feira. Por esse padrão de Weekly Profiling, de segunda-feira, por esse padrão do ICT, de segunda-feira, não se opera. Tem baixa probabilidade, tá? Por esse padrão, segundo a ICT. Então, nós não vamos operar na segunda, nesse padrão. Nós vamos esperar e ver o que vai acontecer na segunda, tá? Então, se vocês prestarem atenção, na segunda aqui, apesar dele ter feito esse topozinho ali, mas igualou, né, com outro topo, virou uma Apple Raiz, ele ficou mais acumuladinho, né? Não andou muito. Andou um pouquinho, tá? Aí na própria segunda ainda, na sessão de Nova York, ele já mostrou aí uma manipulação para baixo, na segunda-feira, né? Mas aonde que foi realmente a entrada aqui? Foi na terça. Que geralmente a gente espera essa entrada de padrão de weekly profile de terça ou quarta. Então, aqui foi na terça. E depois ele explodiu. E geralmente a gente vai até quinta-feira, porque na sexta existe a retração de candle semanal, né? Então, quando acontecem essas explosões aqui no câmbio, a gente carrega até a quinta-feira. Isso, lógico que nós vamos olhar calendário econômico, né? E a gente carrega até quinta, porque geralmente de sexta a gente tem retração de mercado. Geralmente, tá? 90% aí das vezes a gente tem retração de candle semanal. Se vocês olharem, todos aconteceu a mesma coisa. Foi aqui, ó. Eu tinha até marcado, ó, tá vendo? Esse aqui foi o NZD. Eu analiso tudo no futuro, tá? Então, ó, tinha acontecido a mesma coisa. Na terça-feira deu fundo, explodiu, vai até a quinta. Desculpa, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o indicador que eu falei, né? Que é bem legal, fica bem visível. ICT Playbook. Aí a gente vem aqui, muda. Eu vou mudar porque o meu é preto, né? Aí, ó. Aí vocês conseguem ver certinho o dia, né? E comparar com o horário. Ó, até quinta, até quando a gente faz aí. Lembrando, fundo ou topo, a gente pode esperar aí terça ou quarta, que geralmente é formado. Toda terça ou toda quarta tem a formação, tá? Eu vou mostrar para vocês os padrões do Weekly Profiling, mas eu não quero que vocês se apeguem aos padrões. Eu quero que vocês entendam que toda semana a gente marcando bonitinho, diário, high low do diário, high low da semana. Nós vamos ter topo e fundo da semana, e é isso que nós vamos procurar através da abertura aí do mercado. Espera a abertura, espera a segunda, vê o que vai acontecer na terça. Vem em relação à macroeconomia, como está a notícia da terça e da quarta, para ver qual dia vai ser uma movimentação maior, vai ter mais volatilidade, que geralmente é o dia que vai dar um topo ou um fundo. E aí a gente consegue carregar até uma quinta-feira, tá? Tá aqui dentro até da minha comunidade. Eu vou pegar aqui de dentro sobre esses padrões, tá? Tem tudo lá dentro. Quem quiser entrar, vou deixar.
o link, tá? Porque logo mais eu vou estar lançando aí um projeto novo, né? De gama e delta. Aqui é sobre quarterly. Calma aí, calma aí. Tem bastante coisa aqui. Quarterly of the flow, power of three. Weekly, aqui. Vamos ver, ó. Aqui. Weekly Profiling, tá? Depois, se vocês quiserem o PDFzinho, aí vocês podem entrar lá no Discord que eu libero, tá bom? O que é legal, né? O PDF dá uma ajudada. Bom, aqui são os padrões. Calma aí que eu tô tentando arrumar esse negócio aqui. Vou diminuir um pouquinho. Aí, tá melhor para vocês verem. Então, vamos lá, ó. Padrão Classic Thursday High of Week. Ou seja, aqui seria o de terça que eu falei. Tá vendo? Aí seria um padrão Bearish. Fez topo na terça-feira, ó. Carregamos até quinta, tá? E, ó, e na sexta ele reverteu. É o padrão que mais acontece, tá? Padrão clássico. Acontece tanto com topo quanto com fundo, né? No nosso caso foi fundo, que foi o low. Então, ó, low na terça. Foi esse padrão que aconteceu aí. 3 semanas, tá? Seguidas. Perfil bullish. É, padrão de quarta, quando faz fundo na quarta, aí geralmente não tem retração na sexta, ó. Perfil bullish. Aí tem o bearish, né? Quando faz também na quarta. Consolidação é quando eles têm o padrão bearish, mas ele fica mais acumulado na semana. Aí é um padrão mais chato de ver, tá? Mas a gente vai ir por notícias macroeconômicas também e ver como vai estar a semana para definir. Consolidação, aqui seria bullish. Mesma coisa, só que bullish. Lá era bearish, aqui bullish. É, consolidação, Thursday reversal. Esse padrão aqui é muito chato. Gente, é muito chato de operar esse padrão, tá? Porque aqui, ó, pra gente ir pelo que eu falei, a gente realmente tem que casar pela macro, tá? Ver se geralmente esse padrão aqui, a macro, tá mais forte ou na quarta ou na quinta. E aí você vai pegar um range menor, de quarta para quinta, entendeu? Ou sol de quinta que vai até sexta, porque aí também não tem retração de Kindle. Que aqui possivelmente é uma semana que ele ficou totalmente acumulado, tá? E aí vai andar só no final da semana. Tudo travado, anda só no final de semana. A mesma coisa vai acontecer ao contrário aqui, se for bullish, né? Geralmente acontece quando tem notícia forte ou de quarta ou só na quinta. Seek and Destroy também não curto não, tá? É praticamente o mesmo padrão. Notícias fortes de quarta ou de quinta-feira, e aí na sexta não tem retração, tanto bullish quanto bearish. Padrão de quarta é legal, quando o topo tá na quarta, né? A gente consegue carregar até sexta. Bullish também, tá? Eu acho que desse acabou, deixa eu ver aqui. Vou voltar um pouco. Então, voltar, porque tinha um do início que não tava, tá? Mas se vocês perceberem, vocês olhando o padrão, entendendo sobre a abertura, porque marcar essa abertura da semana é essencial, tá? Tem que marcar, é essencial.
Rinite, gente, rinite. Quem aí nunca, né? Quem é paulista entende de rinite. Todo paulista tem rinite, né? Devemos ao tempo, a esse tempo doido, poluição. Então, assim, ele está baixando ali, enquanto ele está baixando, vamos voltar aqui para o nosso. Então, assim, a gente utilizando esse indicador, a ICT Playbook, a gente consegue ver todos os dias da semana pelo H1, tá? E aí a gente vai identificar aquele padrão. Simples assim. Eu só preciso entender sobre a abertura da semana, né? Geralmente, o que que eu espero? Ele manipular a abertura da semana. O que que ele vai fazer? Ou um topo ou um fundo. Só que esse topo ou esse fundo precisa ser de terça ou quarta para poder a gente entrar no padrão da weekly, tá? Na segunda, a gente só espera. E na terça, a gente começa a procurar a entrada. Igual foi aqui, ó. Foi na terça e explodiu, tá? Se olhar, e ali eu já tô no NZD. Se olhar o euro, foi a mesma coisa. Ele acumulou um pouquinho ainda, ó, até ele subir. O NZD ainda foi mais bonito, que ele foi diretão, né? Mas foi até onde também? Até quinta, ó lá, Thursday, tá? Começou na terça, foi até quinta. E assim vai. A gente faz isso com todos. Literalmente todos. Quer ver, ó? Perceba isso aqui, ó. O auge já não estava tão bonito. Então a gente tem que ficar ligado nisso também, tá? Ó, vou pôr a abertura aqui. Como estava o auge? Ele abriu, aí ele fez o fundo aqui, ó. No final, tipo à noite, de segunda, aí ele acumulou a terça inteira, aí ele fez outro fundo na terça. Aí ele se manteve acumulado até ele explodir na quarta. E aí ele voltou tudo. Olha como ficou feio esse, tá vendo? Por isso que eu falo, para não se apegarem tanto assim ao padrão. Fez fundos de novo na quinta e voltou acumulando. Ou seja, ficou horrível. Sendo bem sincera, isso daqui, ó, você já não opera. Aí você vai buscar outro par, porque ficou feio, sem padrão nenhum. Se a gente for operar pela weekly profiling, isso aqui a gente não opera, tá? Ele fez o que fez e não fez nada. Simples. O IEM, a gente parte do mesmo princípio, mas lembrando que o SD JPY é ao contrário. Eu estou vendo pelo futuros aqui, tá? Seria só o IEM. Então, seria ao contrário no SD JPY. Aqui ele fez um fundo. Calma aí, deixa eu olhar o domingo. Pronto. Ele fez a abertura, aí a gente não opera na segunda, lembra? Ele caiu. O que que a gente ia esperar? Essa manipulação, né? Ele caiu. Já daria para ter entrado na terça ou na quarta, né? Quando ele fez esse retorno aqui. E aí pegou tudo até quinta-feira. No caso do USD JPY, seria ao contrário, porque aqui eu estou falando do Ien. O USD é o par, então seria ao contrário. Ou seja, se eu colocar nele, USD JPY. Tá vendo que é ao contrário? Eu já tinha marcado um monte de coisa aqui também. Também. Ó, a gente não opera a segunda, né? Nem a domingo, nem a segunda nesse padrão. Aí olha só o que ele fez. Mesma coisa ao contrário. A gente teve a abertura. E aí na segunda a gente não opera, né? Passou a segunda, não vamos operar. O que que ele fez? Subiu. Quando chegou na terça,
já foi à tarde, ele fez o topo. Aí na quarta, ele confirmou o topo. E aí ele entregou tudo até quinta-feira. Isso aqui também super acontece, tá? Que aí na sexta ele fez a retração. Então, num todo, seria aquele padrão da terça, com retração, tá? Daria para ter pego terça, saído só quinta-feira. Então, assim, é bem tranquilo, assim, de enxergar. Vocês só tem que ficar atentos nos dias. Terça, quarta para entrada. Terça, quarta para entrada. Perceba o que ele fez aqui, ó, nessa abertura de mercado de domingo para a semana. Mas a gente sempre vai esperar. Então, eu tô mostrando para vocês em outros pares, para vocês verem que acontece várias vezes e sempre em par. Principalmente par com o quê? O USD, tá? Sempre com pares USD. Deixa eu ver, foi Audi, GBP. Vamos ver como foi o GBP. Vamos lá. Tivemos o domingo de abertura. Na abertura, passou. Deixa eu ver aqui o horário. Terça às 8. Ele capturou a abertura da semana e entregou o fundo. O fundo na terça. E aí entregou toda essa alta aí na quinta, tá? Assim, só para frisar, essa manipulada aqui, ó, já ficaria ruim numa decisão, tá? Agora eu sei que ele ia para cima, porque o viés macroeconômico estava assim, porque foi taxa de juros, o euro já estava padrãozinho, bem bonitinho, tá? Mas numa dessa ele manipulou em cima. Se você olhar só o GBP a olho, a olho assim, você entra errado, tá? Ah, vou olhar o GBP a olho do jeito que ela falou, vai dar errado. Por quê? O GBP, geralmente, ele vai para onde o euro está indo. E o euro está junto com o DXY. Aí a gente tem que entender a correlação. DXY, euro, GBP. GBP vai para o mesmo lugar. Vai, agora sim, não é sempre que eles estão caminhando totalmente na mesma hora juntos. Mas eles vão, ainda mais numa decisão de taxa de juros igual foi semana passada. Os juros é o que move o preço, tá? Então, aqui, eu sabia que ele iria, porém, ele teve essa manipulaçãozinha aqui antes, tá? O que pode acontecer. Mas a gente já sabia do viés devido ao euro DXY. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, isso daqui aplicado com gerenciamento dá muito resultado, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer ele em mesa proprietária, tá? E eu fiquei uns 4 meses, assim, sem tomar stop nenhum. Só para vocês terem uma ideia de resultado. O que tem que acontecer aqui é não deixar tudo muito a olho só isso. Vocês precisam entender um pouco de macroeconomia ali dos indicadores econômicos, tá? Para poder a gente colocar dentro aqui da semana e entender pelo menos a correlação dos pares. Ah, o DXY subiu. O que que o euro faz? O que que o GBP faz? O que que o ien está fazendo? E isso vai auxiliar a gente na tomada de decisão aqui também. Tudo vai auxiliar, tudo. Mas que é, gente, faz o teste. Faz o teste, depois vocês me falam. O negócio é, nas moedas, vale muito a pena, tá? É, ó, o SDCHF, para vocês verem que foram todos os pares, tá? Ah, eu quero operar só o par. Faz o teste. Faz o teste. Olha lá, ó. Segunda sem operar, esperamos. Terça fez tudo.
entregou uma queda monstruosa até quinta-feira. Olha o tamanho dessa queda. O SD CHF. Por quê? DXY estava com queda. Automaticamente, o SD CHF queda. O SD JPY queda. E uma quedona, né? Não, foi muito certeiro essa daqui, né? Esse padrão aqui. Muito. Esperou a terça, foi embora. Nem olhou para trás. Foi embora até quinta, assim como eu falei. Então, assim, gente, eu quero muito que vocês façam o backtest disso daqui. Coloquem gerenciamento aqui dentro, tá? Que tudo precisa ser ajustado pelo tamanho da sua conta, quantidade de lote, tá? Colocar gerenciamentos, por exemplo, essa semana não estava legal, eu não encontrei o topo e o fundo na terça ou na quarta. Lembrando que também tem os indicadores econômicos dentro disso daqui. De terça ou de quarta, a gente precisa estar olhando o que está acontecendo, se a notícia é forte, se ela não é, e para que probabilidade ela está mostrando. É tudo isso em conjunto. Mas se torna um setup fácil. E de espera. Você não vai ficar toda hora, eu vou clicar toda hora porque eu quero comprar e vender. Não. Você tem um momento de você esperar o que você vai esperar para você entrar. Então, vejam, revejam. Deixa eu ver uma coisa aqui, né, que eu estava esperando. Bom, qualquer coisa vocês me pedem o PDF aí que eu envio, e aí eu vou deixar o link do Discord aí, que ela tá lá e fica mais fácil aí, tá? Leiam, vejam, façam backtest, tá? Olhem aí os pares de correlação, DXY, euro, GBP, tá? O SDJPY, o SDCHF, NZD-USD, tudo isso vai agregar e unir muito para vocês, tá? Lembrando aqui do indicador, se vocês não souberem, pode me perguntar, se tiverem dúvidas, tá? E também reassistir a aula. Gente, muito obrigado. Até mais. Vocês terão muito mais novidades aqui pelo YouTube. Até mais.